Pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco com vocês sobre a questão do VAD local para o concurso do MP São Paulo. A gente acabou de lançar, já está em pré-venda, mas eu achei importante gravar um vídeo trazendo algumas informações importantes sobre esse concurso. O primeiro ponto, vocês certamente já notaram, é que quando a gente percorre o edital, a gente não vê previsão sobre legislação estadual, certo? Isso daqui, gente, requer uma estratégia específica. Quando o edital já traz enumeradozinho com a legislação, esse é o norte que qualquer pessoa, quando organiza o VADMECO, segue. Então, o que a gente tem aqui? São tópicos, são itens, e com base nisso a gente tem que identificar aquilo que é pertinente, aquilo que tem na legislação estadual e que é pertinente com o concurso. Então foi isso que a gente seguiu, tá? Então quando aqui fala, por exemplo, direito constitucional, a gente entende que está um pouco subtendido a questão da Constituição estadual. E assim vai para os outros temas, ok? Então vamos para a melhor estratégia que eu acredito que você tem que seguir para ter um resultado melhor na sua prova. E o primeiro item é, gente, se não tá pedindo aqui legislação expressa, você não vai de cara consultar o seu VAD local. Não tem sentido. Então, qual o momento que você vai consultar uma legislação local? Em 3 situações. Na primeira, se for indagado expressamente sobre aquilo, né? Então, se é indagado sobre a lei orgânica do Ministério Público Estadual, é óbvio que você vai consultá-la. Certo? Esse é o batido aqui. Segundo momento que você vai utilizar nesse contexto do MP São Paulo, se for um assunto com cara de lei estadual, gente. E qual é o assunto com cara de lei estadual? Quando envolve competência concorrente, competência comum. Então, se você está vendo um assunto de direito ambiental, olha, é interessante você dar uma olhadinha rápida para saber se tem alguma coisa relacionada. Tá? Você não vai fazer isso em penal, você não vai fazer isso em civil, né? Por quê? Porque as chances são poucas, né, gente? A gente tem que ser preciso. E o terceiro momento que você vai utilizar a legislação local é se você estiver completamente perdido no assunto. Então, você está completamente perdido, você não sabe onde tem isso na legislação federal. Então, gente, é a ferramenta que tem. Você vai lá e vê se tem alguma coisa lá que pode te salvar, ok? Agora vem um outro ponto interessante. Usando como referência o concurso anterior, olha só, foi permitido consulta a súmulas. Isso daqui acende um alerta. O que a gente fez então? A gente colocou as súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo, um remissivo, porque óbvio, gente, você vai ter dificuldade de achar essa súmula na hora, certo? E qual que é o sinal de alerta que eu comento? O Tribunal de Justiça de São Paulo tem algumas características peculiares quando lida com entendimento. Não é novidade que vez ou outra aparece algum ministro do STJ falando mal do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que eles simplesmente ignoram a jurisprudência do STJ. Não sou eu que falo, é ministro do STJ que fica reclamando de vez em quando, tá? Então é relevante você saber como que tá o tratamento em temas específicos que porventura seja cobrado na sua prova, certinho? Então, ok, súmulas, ok. E como, gente, pode consultar súmula, e é meio que óbvio que especialmente em penal, assim, vai ser necessário algum conhecimento de súmula, é interessante você compor seu material com um VADMECO de súmula, tá? E por quê? De uma forma geral, os VADMECOs, olha só, eles trazem as súmulas organizadas de forma numérica crescente. Só que, gente, achar uma súmula aqui é um pouco mais desafiador, tá? Especialmente quando você tem pouco tempo durante a prova. E talvez um pouquinho mais desafiador é você saber se ele está vigente ou não. Olha só, os VADMECOs, de uma forma geral, eles não mostram se tem um entendimento superado, qual a situação daquele entendimento. Esse VAD aqui, ele já traz essa preocupação. Então, primeiro, ele está aqui, ele está organizado por disciplinas e dentro das disciplinas por tema. Então, se você estiver fazendo aqui uma questão resolvida sobre Lei Maria da Penha, você já vai conseguir localizar certinho aquelas súmulas relacionadas. Eu quero saber, vamos ver aqui, condicional, eu quero saber o Ministério Público, quais são as súmulas relativas ao Ministério Público, competência e tal, tá aqui. No conteúdo, olha só, já está com destaque porque é súmula vinculante, se está superado, se está... Essa aqui é uma informação interessante, tá? Então, não é súmula comentada, é apenas súmula organizada por assunto, tá? Isso é relevante falar. Então, é apenas um VADMECO de súmula, olha só. Então, o que tem é a própria informação do órgão, quando está cancelado, quando está revogado, beleza? Então, ok. Então, é interessante você colocar esse material no seu radar. Sobre o VADMECO complementar do Ministério Público, se você já tem a edição anterior, eu acho que não precisa comprar nova edição, tá? Não teve muita modificação relevante. Se você não tem, é interessante, especialmente
justamente pelos índices remissivos, e nesse daqui, gente, um diferencial que a gente colocou nessa nova edição foi o índice remissivo de direito eleitoral. Ó, só pra você entender, ó, começa na página 936 e vai até 965. São muitas páginas de direito eleitoral e é unificada. Então, isso aqui pode ser uma ferramenta bem interessante numa questão de direito eleitoral. O vadimeco complementar da tutela coletiva também não teve muita novidade, né? Quando eu atualizei esse vadimeco, eu não vi tanta coisa assim relevante de modificação. Então, aquela edição do primeiro semestre você já pode manter. Tanto essa obra, gente, quanto essa daqui são obras complementares, tá? Um vadimeco grande desse, normal, ele é feito para atender todo mundo, desde da pessoa que está fazendo a OAB, a pessoa que está fazendo o concurso da magistratura federal. Então, assim, é óbvio que um vadimeco desse aqui não vai atender todo mundo. Esses daqui, eles surgem no contexto de tentar suprir aquilo que é necessário, igual nesse vadimeco aqui, eu acredito que contém o catálogo de normativos do CNMP mais completo do mercado. E isso você pode comparar, viu, gente? Pega isso aqui, ó. Pega esse sumário, joga no chat GPT, manda ele comparar com outros sumários que você tem de vadimeco, você vai ver que tá muito completo. Então, eles complementam o vadimeco tradicional, tá ok? Tem opções de combo, pode comprar ele sozinho, pode comprar em combo, e nessa opção aqui, já tá incluso aqui, ó, de brinde no lançamento, o VAD de súmulas, tá? O melhor dessa configuração, gente, é que você compra essas obras aqui e você consegue usar nos próximos concursos. Eu acredito, gente, que pela regularidade de atualização do conteúdo dessas obras, você consiga utilizá-la tanto esse ano quanto no primeiro semestre do ano que vem. Então, na prática, gente, ao invés de você comprar uma quantidade absurda de livros para usar e jogar fora no concurso, você compra e no próximo você só vai precisar da legislação local, tá bom? O último ponto que eu quero trazer para vocês é que no edital anterior não permitiu post-it, olha só, aquelas etiquetas adesivas. Então, gente, seguindo a lógica do item 1, que eu acredito que não tem sentido mudar, vai ser permitida a súmula, eu tenho entendimento que vai continuar sendo proibido usar etiquetas. Então, se você já tem essas etiquetinhas da Justeg, eu sei, dá uma dó, né, gente, mas tem que tirar, tá? Eu acredito que não vale você se estressar, não, e já ir tirando. E, na verdade, o que eu sugiro mesmo é você cortar. Então, você já está acostumado, você já sabe que o vermelho aqui está associado com direito penal, cada cor está associada com alguma coisa, né? Então, você corta bem aqui mais próximo do texto, porque pelo menos quando você estiver folheando aqui, você vai ver o vermelho, já sabe, ali vermelho é penal, o verde é ambiental, esse roxinho é direito civil. Então, pelo menos você vai conseguir se guiar, ok? Os livros já estão em pré-venda, o sumário você consegue ver na própria página do produto e a postagem já está prevista, gente, pro dia 27/8. Você pode simular aqui e vão ter várias opções, de mais rápidas a mais lentas, então isso vai depender do seu CEP. É isso, pessoal, recado dado. Abraços, ótima prova.